Fala, meu amigo Santista, fala, minha amiga Santista, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Dessa vez, uma entrevista especialíssima, com um convidado especialíssimo, ilustríssimo, um ídolo da nação Santista. É claro que você já sabe quem ele é, mas antes de eu introduzir ele, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like no vídeo, que não tem como esse vídeo não ser legal. Nos siga nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Santos Mil Grau está em todas essas redes. E sem mais delongas, vamos lá. Como vocês sabem, Brasileiro de 2002, aquele título icônico que tirou o Santos da fila, né? Que botou o Santos de volta no seu devido lugar, está completando 20 anos. E hoje, para celebrar essa conquista, vem nos fazer companhia, nos prestigiar com a sua companhia, um dos grandes responsáveis, um dos protagonistas nessa conquista, que fez gol em um dos jogos da final, inclusive. Eu estou falando, obviamente, do cara que joga de terno, uma verdadeira referência quando se fala na volância, Renato Florencio, ou Renatinho. Renatinho, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E para nós, é claro que foi uma conquista inesquecível, né? E a gente relembra, eu passando um filme na cabeça, parece que foi ontem, né, que essa conquista veio. E fico lisonjeado aí de estar participando do convite de vocês. Renatinho, é o seguinte, uma grata coincidência é que, assim, embora o vídeo não esteja saindo nesse dia, ele está sendo gravado agora no dia 8 de dezembro de 2022, né? E dia 8 de dezembro de 2002 foi o dia do primeiro jogo da final do Brasileiro contra o Corinthians, e você meteu um gol nesse jogo. Então, eu até vou deixar de seguir a pauta que eu tinha feito. Eu quero começar falando sobre esse primeiro jogo. Quais as memórias que você tem desse jogo e principalmente do seu gol nessa final? Não, um jogo importante para nós, né? Primeiro jogo, o Corinthians, claro que tinha uma vantagem, né, pelo mesmo resultado. Se terminasse 0-0 e o segundo jogo 0-0, o Corinthians seria o campeão, né, até porque a gente terminou em oitavo, né, depois pegamos o Corinthians e isso a gente sempre fazia o primeiro jogo em casa e teoricamente o segundo jogo fora de casa, então a gente não teria vantagem nenhuma até a final, isso a gente já sabia, era esperado, né, até porque pela classificação. Então era importante fazer um resultado bom no primeiro jogo, que seria o quê? O bom. Para nós era vencer. A gente tinha que vencer o Corinthians. É claro, se tivesse um placar elástico, seria melhor para o segundo jogo, mas a gente sabia que se tratava de uma final, né, é complicado, cara, e jogar com o nosso rival, que a gente venceu no Pacaembu, né, numa vitória de 4-2 que ninguém esperava, né, ali a gente jogou muito, e a gente sabia que seria nos detalhes. Eu acho que era um jogo onde a gente era o azarão, entre aspas, né, até porque a gente mostrou um jogo sólido contra o São Paulo, contra o Grêmio. Então acho que isso fez um alerta também no Corinthians de falar, opa, não é um time bobo, até porque venceu a gente no Pacaembu, né? A gente venceu eles também na Vila. Então o Corinthians já vinha também de saber do nosso jogo, né? De saber da nossa qualidade dentro de campo, mas a gente era obrigado, principalmente no primeiro jogo, a fazer um placar favorável para o segundo jogo você ter uma certa tranquilidade. E você lembra bem da jogada do teu gol? Lembro bem, o Fabrício recebe uma bola no meio campo, eu vou ali para pressionar, ele tenta uma virada de jogo, acaba jogando no pé do Robinho, né, o Robinho acaba dominando. Eu já, como estava ali na frente, já dei a opção dele já correndo pro ataque. Virou centroavante, né? Praticamente o centroavante ali, um homem de surpresa, né, que a gente fala. Eu jogava mais como segundo volante, o Paulo Almeida era o primeiro, era o que mais ficava. Então eu tinha essa liberdade de ir para o ataque e voltar. Então, como eu já estava ali na frente, eu acabei dando a opção, né, de atacar dando passe para frente. O Robinho inteligentemente viu a minha projeção e ninguém do Corinthians acreditou, né, nessa minha passagem. Ele toca por cima, acho que foi do Scheid, né, o Fábio Luciano até vem na cobertura, o Doni sai do gol, eu acabo dando um toquinho por cima. E contei um pouquinho com a sorte também, vou falar aqui, que a bola acaba pegando na trave e indo pro gol.
eu acho que se ela pega na trave e volta, o Fábio Luciano chega primeiro do que eu e acaba não deixando sair o segundo gol. Mas eu acho que a sorte foi de campeão. É impressão minha, Renato, ou você até tenta dar uma voltada? Porque você toca por cima e você meio que vai comemorar. Aí eu tive a impressão de que você pensou que a bola fosse tocar na trave e tentou voltar, só que aí a bola entrou e você foi comemorar. Foi isso que aconteceu ou não? Foi exatamente isso. Não foi impressão, não. Eu até na hora do toque, que eu vejo a bola indo pro gol, eu vejo que ela não vai entrar direta, né? Porque ela não foi totalmente assim. Eu toquei por cima do dono, mas ela não foi no meio do gol. Se ela vai pro caminho do meio do gol, logicamente eu já nem olho, nem dou as costas pro lance e já saio comemorando. A partir do momento que eu toco e eu vejo que ela vai tocar na trave, eu paro um pouco, né? Eu não sigo no Isso. lance. Eu já achei que ela já ia entrar direto. Então, a partir do momento que eu vejo que ela vai tocar na trave, nessa parada minha, por isso que eu falo, se ela toca na trave e volta, o Fábio Luciano chega primeiro do que eu e consegue tirar a bola. Até porque eu dou uma parada para conferir mesmo se ia ser gol ou não, mas graças a Deus ela pegou na trave e foi pro gol. Porque se ela volta, a gente ia ficar só no 1-0. É isso aí. Antes de falar sobre o segundo jogo e falar sobre o título em si, eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque você começa a sua carreira no Guarani, né, Renato? Você foi criado nas categorias de base do Guarani, jogou no profissional do time, acho que de 96 até 2000, se eu não estou enganado. Então, como é que foi esse comecinho de carreira e como é que aconteceu a sua transferência para o Santos? Ela foi logo depois do Paulista, né, de 2000? Isso. A carreira toda no Guarani, eu cheguei com 14 anos no Guarani, fiquei 6 anos e meio lá, praticamente fiz toda, né, a minha base lá no Guarani, me profissionalizei, fiz meu primeiro jogo com 16 anos, em 96, né, pelo Guarani. E justamente em 2000 houve a troca, né, eu acabei jogando o Campeonato Paulista pelo Guarani. O Gustavo Neri, lateral esquerdo, estava emprestado, que era do Santos, estava emprestado para o Guarani. O Gustavo fez um campeonato muito bom. E houve interesse do Guarani em relação ao Gustavo. E já em 2000, quando o Santos acaba perdendo o título paulista para o São Paulo, né, acho que era o Carlos Alberto Silva que era treinador, o Carlos Alberto Silva sai, assume o Giba, O né, o Giba. finado Giba, acaba assumindo, e junto com ele vai o Gersinho, que é auxiliar, e o Gersinho trabalhou comigo no Guarani, e já me conhecia, o Giba já me conhecia também de ter jogado contra, né, e o Giba então já era assim, já sabia das minhas qualidades, de como eu jogava. E nessa, eu acho que a preferência do Guarani em querer exercer a compra do Gustavo Neri, o Giba acabou optando, falou, pô, então a gente fica com o Renato. O Santos acabou ainda dando uma parte em dinheiro nessa troca. E logo do Paulista eu acabo me apresentando no Santos. Vou eu e o Pitarelli também, que era goleiro do Guarani, a gente acaba indo para o Santos no mesmo dia. E eu já vi você falar em entrevistas que sempre torceu pro Santos. Como é que foi para você receber a notícia de que ia jogar pelo Santos? Cara, isso é um pouco curioso, mas eu sempre falei, eu sou desde pequeno santista por causa do meu pai. No Guarani mesmo, né, até o médico, que era, eu acabei tendo uma lesão um pouco mais grave na época que eu fiz 18 anos, né, eu tive problema de cartilagem lá, acabei fazendo uma operação, fiquei 4 meses fora dos gramados. E ali falava muita coisa para ele, e aí eu confidenciei que era santista por causa do meu pai, né? E havia até uma brincadeira que ele falava, pô, contra o Santos você não pode entrar mole, né? Não pode, pô, porque é o seu time do coração. E eu ainda falava, doutor, eu falei, cara, contra o Santos eu vou dar vida. Eu falei, vou dar vida porque eu quero jogar lá. Eu falei, é a oportunidade que eu tenho, então, pô, eu não, eu tenho que fazer de tudo para estar tá indo lá, né? E é claro, eu faço um gol na Vila Belmiro, se eu não me engano, acho que foi no Paulista também. A gente acaba perdendo o jogo, né? O Guarani, acho que foi 2-1 para o Santos. Eu faço o gol do Guarani, né, na Vila. E é claro, quando vem a sondagem do Santos, né, o interesse por Gustavo Neri, a minha negociação, é claro, a gente não acredita, a gente fica, pô, será que é certo, será que não é? E isso quando concretiza, a primeira entrevista que eu dei, eu falei, olha, eu estou aqui realizando dois sonhos, né, que é o meu, de jogar no time do coração, e o do meu pai, porque o meu pai é santista.
Então, eu já desde quando eu cheguei, se eu não me engano foi em junho, né, para julho de 2000, eu coloco e falo, olha, o sonho de jogar no time do coração eu estou realizando e estou realizando também o do meu pai, porque ele é santista. E para já chegar na campanha de 2002, o Santos havia perdido chances antes de 2002, tanto no Paulista de 2000, que perdeu a final para o São Paulo, quanto no Paulista de 2001. E eu, como torcedor, me doeu muito mais esse Paulista de 2001, por mais que não tenha sido na final. Você se lembra, obviamente, por isso que eu quero aproveitar a oportunidade de perguntar. Aquela semifinal contra o Corinthians, aquele jogo maluco, né? O Dodô perde pênalti, o Marcelinho perde um pênalti. O Santos abriu o placar com gol, eu não lembro de quem foi. Quem foi que fez o gol mesmo, Renatinho? O time de 2000 praticamente eram jogadores consagrados, né? Eu joguei com o Edmundo, com o Dodô, Caio Ribeiro, Carlos Germano, Márcio Santos, né? Vindo da Nossa. seleção. Então, no papel, assim, a gente tinha um time para classificar, né, no brasileiro. Acabou perdendo o Paulista, mas se você olhasse para o brasileiro, você falava, poxa, não, vai classificar, vai estar brigando ali pelo título, pelo menos no mata-mata, e a gente não se classificava. Então, era frustrante não só para o torcedor, mas para nós jogadores, porque a gente sabia do potencial que tinha o elenco, né, naquela época. E 2000 passou em branco. Entre 2001 houve uma reformulação, né, o Edmundo acaba saindo, o Valdo, né, o Dodô ainda continua, e a gente vai para aquela semifinal. Eu lembro que o Marcelo Teixeira, que era o presidente, ele deu o bicho de campeão naquela final. Né? O Geninho, que era treinador, ele falou para nós, olha, essa semifinal é a final. Ele Porque colocou afinal ainda seria para contra o nós. Botafogo de São Paulo, né? Isso, tava entre Botafogo e Ponte Preta. E o Geninho ainda falou assim, olha, gente, com todo respeito aos dois que estão do outro lado, né, quem passar de nós e Corinthians, certamente vai bater campeão, porque eles não vão conseguir aguentar. Não, é muita pressão, né, é jogo grande. Então a final é hoje. Tanto que o Marcelo deu um bicho para nós na semifinal de campeão. O Marcelo Teixeira ele falou, olha, se passar hoje do Corinthians, o bicho é de campeão. É claro que na semifinal, na final, né, que teoricamente seria contra o Botafogo, que passou pela Ponte Preta, seria um valor menor, mas ele deu um bicho de campeão na época Ele para nós. adiantou o bicho de campeão para a Ele semifinal. adiantou para a semifinal, porque a final realmente era nós ali. Né? A gente viu depois do Corinthians uma superioridade muito grande contra o Botafogo, então era aquela final. E a gente vai para o jogo, já na segunda partida, né, eu faço o gol, né, de cabeça, uma Gostava de surpresa fazer gol contra o também. Corinthians, né, cara? Gostava. E era surpresa, né? Era aquele. Eu entrava muito na área, por isso que eu falo assim, que às vezes, quando você vem de segundo volante, o pessoal não acredita muito, né? E eu acabei dando uma surpresa ali, fiz o gol. O Dodô acabou perdendo pênalti, como você falou. Marcelinho também perdeu pênalti, depois acabou fazendo também um gol. E a gente vai segurando o resultado, né? A gente perde o Galvão, também zagueiro nosso, nós ficamos com um a menos, e segurando o jogo, até que num lance que o Corinthians teve muita sorte para mim, né? O lance do André Luiz na linha de fundo, que ele acaba escorregando, né? Não querendo fazer a falta, né? Protegendo o lance, o Gil joga essa bola para trás, o Marcelinho abre as pernas, o Ricardinho vem e dá uma chapada que praticamente é um outro jogador que vai chutar forte, ele chuta lá na arquibancada, né, a bola vai ali e acaba, e isso faltando 10 segundos. Né, e eu lembro que naquela época a gente estava jogando com dois juízes, né, Isso. cada um ficava no meio campo ali, e o principal era o Loeblin, que eu até depois conversei com ele. O Loeblin fala que o lance, né, que a bola está indo para a linha de fundo do Santos, ele não podia terminar, ele estava esperando o lance, a bola parar, a bola sair, né, fazer algum lance, tanto porque o Corinthians estava atacando. Então ele falou, pô, se eu acabasse o jogo ali, praticamente ele não sairia do estádio. Ele falou que não conseguiria voltar para casa. Então ele só esperou a bola parar, é claro que o lance vai, ocorre tudo com o escorregão do André Luiz, e ali o Ricardinho faz o gol. Então isso acaba mexendo muito com a gente, né, nessa semifinal. Para mim, particularmente, a gente ia conseguir
tirar o Santos da fila, né, que vinha tendo um incômodo muito grande, né, em 2000 ficou perto, em 95 eu estava lá no Guarani, pô, em 95, lembrando um pouco atrás, eu estava torcendo muito pro Guarani. Eu até falei pro meu pai, falei, pai, eu vou levar a camisa pro senhor aí oficial, porque no interior não tinha, era longe, né, não chegava as camisas oficiais, né, normalmente não era oficial que estava para lá, mas eu falei, não, faço questão, vou lá comprar uma pro senhor lá do Santos, mesmo oficial, e a gente bate na trave de novo, e é claro, o incômodo não é só para o torcedor, é para o jogador também, e realmente fica na lembrança. A partida aí de 2001 ficou muito marcado, para mim ali, não só para mim, né, o Paulo Almeida estava no campo também, a gente sentiu muito, né, esse baque, porque a gente sabia que era uma oportunidade única de chegar à final, né, um ano depois de ter perdido 2000 do Paulista para o São Paulo, você chegar numa final e poder tirar o Santos da fila. Eu queria saber como é que foi o vestiário disso, bicho. Porque uma coisa é, tipo, começa o jogo, você toma 3-0, aí você sabe que você já perdeu o jogo pelos outros 90 minutos. Mas quando você toma o gol, você é eliminado, você tá achando que vai para uma final e vai ser campeão. Aí você toma o gol, no minuto seguinte acaba o jogo, você tem que ir pro vestiário. Como é que foi o vestiário desse jogo? O vestiário praticamente ali de velório, né? Todo mundo cabisbaixo, todo mundo viu que a oportunidade passou, né? A gente teve nas mãos, né, de chegar ali, né? Faltou muito pouco. Eu lembro que não houve discussão, ninguém apontou dedo para ninguém, ninguém culpou o André Luiz de ter escorregado. É que ficou mesmo assim a frustração, né, de não ter conseguido chegar à final, que a gente sabia que era oportunidade única, de ter passado ali do Corinthians, a gente ia bater campeão, então ficou um clima mesmo de velório, né, e já projetando também o brasileiro. A gente falou, olha, já passou, já não deu, temos que seguir em frente. É duro, é complicado, né? Essas coisas machucam ainda mais do jeito que foi, como você frisou, se tivesse 3-0, a gente correndo atrás, seria, não, mas perdeu, não conseguiu, você acabar tomando um gol faltando 10 segundos, né? Totalmente assim, é cruel, né? É cruel. É bom para quem faz o gol, né? Pro lado do Corinthians, com certeza foi uma festa, né? E para nós que levamos o gol, praticamente foi ali uma dor incrível. E o curioso é que na sequência o Santos vai jogar o Brasileiro e o Marcelinho Carioca vem pro Santos, né? Como é que ele é recebido pelo elenco? Rolou muita história Então, desse jogo? foi uma surpresa, eu até porque por toda a idolatria com o Marcelinho, né, falava pela história dele no Corinthians, eu achei que seria praticamente quase impossível dele estar vestindo a camisa do Santos. Tanto que eu cheguei já em 2000, né, o muro hoje no CT ele é um pouco mais alto, né? O muro lá antigamente era mais baixo, o cara botava a bicicleta ali, se ele já conseguia ver o treino inteiro. Tinha uns caminhões ali de container, o pessoal subia também nos caminhões ali, conseguia ver o treino. E uma das coisas que eu vi era ganha do Corinthians, mas perde o campeonato. Pode perder o campeonato, mas não perde para o Corinthians. Cara, isso foi o que eu ouvi na semana de clássico. Então eu já sabia como que era jogar contra o Corinthians. Então ali eu já vi, eu falei, poxa, então é um jogo especial, não é qualquer jogo. Era diferente, ninguém falava isso quando ia jogar contra o São Paulo, contra o Palmeiras. A gente sabia que era clássico, mas realmente contra o Corinthians era uma coisa especial. Então eu, para mim, na cabeça, eu falei, bom, Marcelinho, né, tudo que tem, acredito, não sei. Aí quando ele chega na Vila, cara, é apresentado, não, a gente recebe ele, braços abertos, pé de anjo, agora tem que fazer gol para nós, a falta do mesmo jeito que foi lá, tem que ser aqui. Sempre tem aquela história, ele não desaprende, né? Não desaprende. É claro que a gente abraçou o Marcelinho, veio o Viola, o Kleber, zagueiro do Palmeiras, vieram jogadores de qualidade, o Valber, né, que era também um volante do São Paulo, veio na época, bem em 2001 também. A gente tinha o Valber que já era mais antigo, então teve uma reformulação muito grande também, e a gente não classificava o brasileiro. Chegava lá e ficava 15º, 16º, não brigava para não cair, mas também não chegava a classificar entre os 8. Então era frustrante,
né? Mas o Marcelinho, cara, para mim, assim, foi uma surpresa muito grata dele ter jogado no Santos. E fico feliz também de ter jogado com ele, um cara que a gente sabe que do outro lado, né, teve muito sucesso. Infelizmente não teve com a camisa do Santos, mas a gente sempre acaba aprendendo um pouco com ele. E como você falou, tanto no ano 2000 quanto em 2001, o Santos não se classifica no Brasileiro, e foram 2 anos nos quais a gestão do então presidente Marcelo Teixeira fez investimentos assim consideráveis no time profissional de futebol. Vieram nomes como Edmundo, Dodô, Viola, próprio Marcelinho, Rincon, enfim, jogadores de gabarito. Assim, uh, quando chega o ano de 2002, e aí você vê aquele elenco sem investimento, sem reforços de peso, só com aquela molecadinha da base subindo, qual que foi a sua primeira impressão? Você achou, putz, se a gente não brigou por título nesses 2 últimos anos, acho que 2002 vai ser pior, ou foi outra impressão? Qual que foi a sua impressão, a sua primeira impressão? A gente vai para um Rio-São Paulo já em 2002, né? A gente sai precoce da competição, a gente nem classifica ali, né? Nem vai para os mata-mata. O Robinho e o Diego, já, acho que foi no último jogo nosso em Bangu, eles acabam indo para esse jogo, entram um pouco no final, né? Já tem uma integração junto com o profissional, que era o Celso Rotti, na época o treinador. E nesse meio termo que a gente é desclassificado, a gente tem um tempo, se eu não me engano, acho que foi quase um mês para começar o brasileiro. O Celso Rotti acaba saindo e vem o Leão. Né? O Emerson Leão acaba assumindo. Ele pega esse grupo e junta mais 5 reforços. Né? Como você falou, a gente não teve reforço de peso. O que a gente teve foi o Alberto, que vinha do Palmeiras, né? O Alberto Fabiano, que era um ponta-direita do Internacional, que eram os dois mais conhecidos por estarem atuando num clube maior. A gente tem o Maurinho, lateral direito, que vem da segunda divisão, de ser campeão da segunda divisão. O Bernardi, que era um zagueiro do União São João de Araras. E o Valdir, que é um volante que veio também. Então eram 5 jogadores, não tão com o peso que o Marcelo Teixeira investia lá atrás. Né, que traziam jogadores já com nome, jogadores mais experientes, mais rodados, né, jogadores de seleção, com passagem na seleção. E a gente faz essa pré-temporada, o Leão vai olhando o grupo, vai analisando e pede até então aquele amistoso com o Corinthians na Vila Belmiro. Né, quando a gente está para terminar ali, para começar o campeonato, o Leão pega e fala, olha, a gente vai fazer um amistoso com o Corinthians. Ali até nós também ficamos na surpresa, né? Falou, pô, com o Corinthians? Caramba, logo o Corinthians. Porque normalmente você tá na pré-temporada, você faz jogos treino com a Portuguesa Santista, né? Jabaquara, o Juventus, você convida outros times, mas você pegar. Eu lembro que o Santos fez um jogo contra o Rangers, não fez? Acho que fez isso, fez também. Fez um jogo amistoso. Mas aí a gente logo assim já quase de cara para estrear, cara, porque eu falei do peso do Corinthians, né? Por isso que a gente ficou meio surpreso, né? Falando, pô, Corinthians na Vila? Ele falou assim, a gente vai jogar contra o Corinthians. Vamos testar vocês contra o Corinthians. Então, já nesse jogo, a gente vai, o Leão sai do vestiário e vai para o ônibus, a gente fica 5 minutos, professor, a gente quer falar aqui e tal. Ele, tá bom, vocês têm 5 minutos e tal, e depois a gente se encontra no ônibus. Aí como já tinha rodado um pouquinho mais, né, mas também eu estava com 23 anos na época, né? O Robert era o mais velho, com 32, né? O Alberto chegou, mas não estava chegando novo, que era um dos mais velhos, o Léo. Então a gente se reúne e a gente praticamente na conversa no vestiário antes do jogo era o seguinte, a gente falava, olha, a oportunidade está sendo dada para esse grupo aqui. É um grupo jovem, tem jogadores jovens subindo. Se a gente chegar ali no jogo e perder, pode ter certeza que o Marcelo ele vai voltar a investir, vai contratar 4 ou 5 jogadores, eles vão jogar. Eles vão vir aqui como ele fez outro ano. Então é oportunidade de cada um. E eu ainda falei assim, ó, isso aqui não é um jogo treino, hein? Falei, para nós é um jogo que vale. Falei, não vamos lá pensar que é um jogo qualquer. Falei, é o Corinthians. Falei, cara, nós estamos jogando contra o Corinthians.
na Vila. O torcedor vai lá e não quer que não vai querer ver vexame, porque eu acabei perdendo um jogo de 2-0 na Vila, logo na volta do Marcelinho, foi um encontro com o Marcelinho em 2001, né, contra o Corinthians, a gente acabou perdendo Galvão fez o 2-0, gol depois contra. isso, depois o pessoal foi cobrar a torcida lá no CT, né, teve toda essa história. Então eu falei, olha, não é um jogo comum. Para nós não é jogo treino, é um jogo valendo. Então a gente vai para esse jogo, né? Claro, assim, toda a tensão do jogo, mas vamos lá para jogar. O Robinho e o Diego muito descontraído no jogo, né? A gente consegue vencer esse jogo de 3-1. Eu faço um gol de cabeça, o terceiro, Pra variar, né? no Corinthians. A gente fecha ali o 3-1. Cara, e depois o Leão vai e fala, não, eu vou entrar com esse time, né? Até o final do Zito, né? O Leão cita que ele fala, você tem certeza, cara, que você vai com esse time mesmo, com essa garotada? Eu falei assim, não, vou com esses meninos, mostraram ali que tem personalidade, né? Que fizeram um bom jogo. Só que a imprensa já de Santos já colocava a gente que ia brigar para não cair por causa do investimento, por causa de tudo que o Marcelo tinha feito antes nos outros anos, né? Então não houve tanto investimento e eles acharam que, como era um campeonato de turno único, você não conseguia depois retirar um ponto, né? Que você falou, perdi fora de casa, mas lá em casa eu recupero. Não, era turno único, era você chegar lá, jogar, era, se eu não me engano, 26 times na época, já tinha muito mais times, e você tinha que classificar entre os 8 e caíam, se eu não me engano, 4. Então eles batiam que a gente ia brigar para não cair. Mas a gente também sabia da nossa competência, né? Mais pelo jogo do Corinthians, pelo entrosamento, o dia a dia, né? A gente fazia que aquelas brincadeiras do Robinho, do Diego, a gente jogava ela em campo, a gente conseguia entrar em campo não com uma tensão muito grande, né? A gente já sabia da responsabilidade que tinha, mas a gente conseguia tirar aquela responsabilidade, aquela ansiedade, né? De falar assim, olha, o Santos tem que ser campeão, até porque eu peguei a fase também das faixas viradas, né? Você vai lembrar Sim. que em 2001 o pessoal falou, não, Tem nós bastante vamos, jogo nessa época. enquanto não o Santos não for campeão, a gente não desvira as faixas. E para nós aquilo ali era um incômodo. Eu falo por mim porque eu quando ia para Vila Belmiro e via as faixas viradas, eu falava, poxa, caramba, você ia em qualquer outro estádio, o pessoal lá com a normal, né, torcida jovem ali, a escrita normal, e você via para a Vila, você falava, poxa, aquilo ali, cara, tem que fazer alguma coisa. Então nós temos que tirar, temos que brigar, vamos ver se a gente consegue, porque se a gente conseguisse que o torcedor virasse a faixa, era o objetivo nosso, a gente ia ser campeão. É isso aí. E, assim, com certeza esse amistoso contra o Corinthians, ele foi um ponto de virada. A partir daquele amistoso, o pessoal começou a olhar para aquele time do Santos com outros olhos. Mas foi um amistoso, né? Eu acho que um outro ponto de virada, e aí você me confirma se eu estiver errado ou não, foi o outro jogo contra o Corinthians durante a fase de classificação do Brasileiro. Foi 4-2, mas para quem não viu esse jogo, o Santos faz 4-0. O Santos faz 4-0, 2 gols do Alberto, 2 gols do Elano, um golaço de bicicleta do Alberto. E aí o Santos bota o pé no freio e o Corinthians faz 2 gols. Esse jogo foi um ponto foi um outro ponto no qual vocês falaram, caramba, a gente ganhou no amistoso e agora a gente massacrou os caras valendo. Eu acho que esse time vai brigar pelo título. Aconteceu isso ou não? Não, acontece, aumenta mais a confiança, né? Até porque o mando era do Corinthians no Pacaembu, Sim. né? A torcida, a maior parte do Corinthians, a nossa torcida ficou ali na parte do lado do tobogã, né? Do visitante. E você realmente se abrir 4-0, né? No Corinthians, um Corinthians totalmente experiente, né? Com vinha de Vampeta, Ricardinho, campeões do mundo, né? Em 2002 não era para qualquer equipe. Eu não sei se o Corinthians levou um 4-0 ali no Pacaembu, acredito que não. Eu acho que a gente foi acho que a única equipe que conseguiu fazer esses 4 gols aí no Corinthians e, é claro, depois um pouquinho tirou o pé. O Corinthians acabou fazendo 2 gols, mas nós fizemos uma partida muito boa, né? Neutralizamos o ponto forte do Corinthians. A gente sabia que o lado esquerdo era um lado muito forte do Corinthians, né? Kleber,
Ricardinho, Gil, praticamente eles falavam que era o melhor lado esquerdo do Brasil. Né, Acho que na o Ricardinho já época. estava no São Paulo nessa época, não estava? Ah, não, o Ricardinho estava no São Paulo, isso, verdade. Ricardinho acabou saindo, Ricardinho foi em 2001, o melhor lado Isso. esquerdo era em 2001. Mas E tinha já o Kleber e o Gil nesse ali. tinha o Kleber e o Gil, isso, verdade. E nesse jogo, a gente praticamente, eu acho que deu tudo certo. Né? O Elano até acaba fazendo um dos gols chutando, a bola desvia, acaba indo para o Sim. gol. E ali, é claro, a confiança aumenta, você vê que tem condições de brigar com os grandes, né? Porque você vê um grupo que é de jovem, então você fala, poxa, a gente chegou aqui, conseguiu vencer de um time experiente, de um time com uma torcida que incentiva os 90 minutos ali, tá junto com o time, tá brigando. Bom, você tem condições, então você olha e você fala assim, pô, não é um bicho de sete cabeças você pensar no título. Então ali, no momento da competição, a gente falou, poxa, nós temos condições de ir para o mata-mata e de brigar de igual para igual com as equipes. Eu acho que não tem segredo. E uma curiosidade, como é que era o dia a dia desse elenco, cara? Era um dia a dia assim, bem divertido, né? Diego Robinho, William, era bastante brincadeira, sempre no limite. Eles sabiam também o momento de não brincar, momento de trabalhar. Não era tipo, o dia inteiro brincando, né? Normalmente era antes, pré-treino, ali as brincadeirinhas, depois já no treino já era uma coisa mais todo mundo focado, todo mundo ligado no que tinha que fazer, até porque o Leão também não dava tanta liberdade assim para eles. Aí terminava o treino, aí já voltava de novo as brincadeiras. A gente tinha o que a gente chamava de peteleco, né? Se você Nossa. errasse as altinhas ali, você vinha e tomava um peteleco. Cara, o Robinho, o Diego, meu Deus do céu. Falava, eles faziam às vezes e falavam, olha, vamos pegar fulano. Então a bola sempre ia no cara para poder vir dar o peteleco. Mas era assim, era sempre na responsabilidade. E eu acho que isso foi com que a gente foi criando o que a gente fala assim de uma união, não só dentro de campo, mas fora também. É claro que fora de campo, ele já solteiro, né, o pessoal que era casado já não tinha tanta intimidade, mas quando a gente chegava no treino ali, aquelas brincadeiras, o Fábio Costa, que também era um cara assim muito mais fechado, muito mais na dele, o Fábio acabava entrando um pouco na brincadeira, finalização, ele ficava bravo com os moleques, porque os moleques ficavam tirando sarro, aí ele já queria, dava rebote, pedia, vem, mas era assim, ele sabia o momento de brincar, eu acho que isso tudo foi com que a gente foi formando essa união. Então, assim, as brincadeiras que a gente fazia fora de campo e até ali nos treinamentos a gente conseguia levar para dentro de campo e a gente jogava praticamente um futebol alegre, mas sempre com responsabilidade. E assim, taticamente, aquele time basicamente era um 4-4-2 clássico, né? Com dois zagueiros, dois laterais, um primeiro volante cão de guarda, que era o Paulo Almeida, um segundo volante que jogava de terno, que era você, com mais qualidade no passe, dois meio-campistas habilidosos que batiam bem na bola, tinham um bom passe, um atacante rápido de drible e um finalizador. Os jogadores mais velhos entre aspas, porque você tinha o quê? 23, 24 anos na época. 23. Você, o Alberto, o Fábio Costa, o Léo, vocês tinham que puxar muito a orelha da molecada para eles voltarem, recompor e marcar, para eles não ficarem tanto no ataque, não? Não, ali eu acho que a importância do time sempre foi o balanço. Né? Eu falo, o Robinho ele jogava muito pela esquerda, né? Mas o Robinho não era aquele jogador que acompanhava o lateral até o fundo. O Robinho ele vinha até o meio de campo. Então ali a gente fazia o balanço. O papel importante do Elano, o Elano também fazia pela direita, né? O Robinho pela esquerda, o Diego mais centralizado junto com o Alberto na frente. Só que quando a gente defendia, a gente fazia um tripé que a gente fala, né? O Paulo Almeida ele balançava para a esquerda, eu fechava do Paulo Almeida e o Elano saía da direita e fechava para o meio. E o Diego acabava fazendo esse fechamento ali no meio. O Diego também ele não corria, tá, de lateral. E a nossa válvula de escape, quando a gente roubava uma bola, é claro, jogava no Robinho. Pega o Robinho com o Vocês faziam zagueiro, aquela linha de 4 para fechar, para Coelano, fechar, Diego, você, Paulo Almeida. e o Robinho e o Alberto na frente. Então a válvula de escape sempre era no Robinho ou o Alberto segurando uma bola, né, fazendo o pivô,
esperando a gente chegar, mas a maioria das bolas era com o Robinho, para ele tentar o drible, cavar uma falta. Ele estava com um zagueiro que, teoricamente, é um pouco mais lento do que um lateral, né? O lateral normalmente tem uma vitalidade maior. Então, a gente sempre sabia daquela vulnerabilidade que tinha o adversário. A gente falava, olha, pegou a bola, ganhou, tá livre, joga no Robinho ou joga no Diego. Praticamente o Diego também fazia essa marcação ali mais no meio, mais centralizado, e eu, Paulo Almeida e o Elano, era o que a gente fazia o balanço. Mas não era uma obrigação, né? O Leão nunca falou assim, Robinho, você tem que voltar com o lateral até lá embaixo. O Robinho, às vezes, ajudava um pouco, né? Até pela vitalidade, né, dele, com 18 anos, voltava, tinha capacidade de ir e voltar, mas não era uma obrigação. Então, acho que isso também ajudou a gente na transição para o ataque, né? Eu acho que quando a gente roubava uma bola, a gente já tinha esse escape aí com o Robinho e adiantava um pouco as linhas. Eu com um pouco mais de liberdade junto com o Elano, e o Paulo Almeida era o jogador que ficava mais ali na frente da defesa. E assim, cara, esse campeonato, eu pesquisei bastante sobre esse campeonato de 2002 para fazer essa entrevista, e eu acompanhei o campeonato na época, mas eu não lembrava do quão competitivo foi o campeonato. Esse campeonato foi tão maluco que, assim, só para você ter uma noção, a tabela, o primeiro turno, a fase classificatória termina com o Juventude em quarto, com 41 pontos, o Grêmio em quinto, com 41, o Fluminense em sexto, com 40, o Atlético Mineiro em sétimo, com 40, e o Santos em oitavo, com 39. O Santos fez uma ótima campanha, e ele, durante a campanha toda, ele foi quarto, quinto. Só que o Santos perde os 2 últimos jogos para Ponte Preta na Vila. Eu fui nesse jogo. Basílio arrebentou com o Santos e perde para o São Caetano no último jogo. Se o Santos tivesse vencido esses 2 jogos, o Santos teria sido o segundo na tabela. Teria ficado com 45 pontos, teria sido o segundo na tabela. Só que aí perdeu esses 2 jogos, ficou em oitavo e só não foi eliminado porque o Curitiba perdeu pro Gama o último jogo. Se ganhasse do Gama, que já estava rebaixado, seria o Curitiba o oitavo. E eu lembro de ter ouvido ou lido que a galera do Santos, quando perdeu aquele jogo, a gente não tinha internet como é hoje, a informação não corria tão fácil como é hoje, o time pensou que tinha sido eliminado? Nós pensamos. Eu particularmente achei que a gente não ia conseguir essa classificação, né? Como você frisou, o jogo da Ponte Preta na Vila era fundamental para nós, né? Já era selar a nossa classificação, a gente acaba perdendo da Ponte Preta de 3-1. Vamos com uma certa pressão para São Caetano, precisando vencer o jogo. A gente achava que o Gama, já rebaixado, né, não conseguiria vencer o Curitiba, né? O Curitiba precisando da vitória, né, torcendo, é claro, para nós ter um tropeço lá em São Caetano. O resultado acontece do nosso tropeço e a gente não sabe do resultado. Nós, jogadores em campo, nós não sabíamos do resultado lá em Brasília. Praticamente, eu lembro que o Elano saiu já quase chorando, né? Porque para nós era muito frustrante de não chegar a classificar, né? Como você falou, a gente andou sempre ali na zona de classificação, entre o quarto e quinto. Depois a gente acabou, já nesses 2 últimos jogos, descemos um pouco na tabela e a gente tinha, eu acho que praticamente a certeza de que a gente ia classificar, né? Como você falou, a gente estava com 2 jogos, Ponte Preta e São Caetano, dependendo só de nós ganhando um jogo, você entrava no mata-mata. Então, a gente vai um pouco para o vestiário, cabisbaixo, eu já não acreditando, ninguém falando nada no banco, né? Até porque o banco não comemorou. Tipo, se sai um gol do Gama, comemora, não houve uma manifestação. Então, acho que isso também a gente ficou apreensivo dentro de campo. A partir do momento que a gente entra no vestiário, né, o pessoal falou, pô, não, o Gama venceu. A gente, pô, venceu quanto? Falou, não, ganhou de 4-0. Caramba, 4-0. A gente fica assim meio sem acreditar. Falou, oh, mas é sério? 4-0? Falou, não, 4-0 o Gama ganhou, a gente entrou, ficamos em oitavo, tal, nos resultados. E aí, é claro, aí dá um alívio, né? Você tira um peso, você já fala, poxa, não, entramos no mata-mata, era aquilo que a gente queria, né, de classificar. E aí a gente já sabia também que falaram, olha, é o São Paulo, né? O São Paulo vinha de ganhar 10 jogos seguidos, se eu não me engano, no campeonato. Fez uma campanha espetacular, falou, né? Teve uma arrancada muito forte ali no
final do campeonato. E a gente, é claro, aí eu lembro do que eu sempre falei nas entrevistas, eu lembro da frase do Leão. O Leão vem, reúne, né, a gente já um pouco mais de alegria, um pouco mais contente ali no vestiário antes da reza. O Leão vem, reúne todo mundo e fala, olha, gente, já que nos chamaram para o baile, vamos buscar a mais bonita, vamos pegar a mais bonita. Então, quer dizer, já que a gente classificou, por que não ser campeão? Vamos brigar, é questão de mata-mata. A gente sabia, claro, que entrando em oitavo, como eu falei, a gente não decidia em casa. A gente ia ter sempre o fator Vila primeiro e logo depois ia decidir fora. Mas ali, no jogo com o São Caetano, particularmente, a gente achava que não tinha entrado entre os 8 primeiros. E o Gama decidiu jogar bola depois de ter sido rebaixado, né, cara? Eles tinham o... Como é que era o nome do jogador? O Dimba. E o Dimba tava brigando pela artilharia desse campeonato. E ele meteu 2 gols nesse jogo. Dimba, acho que o Lindomar também. Sim. Jogou, que era o meio-campo também deles, que era muito bom. E, é claro, a gente contou um pouquinho também com a sorte, né, de ter perdido nosso jogo. O Coritiba também acabou perdendo e a gente acabou carimbando ali o 8º lugar. Renato, agora chego na parte que eu queria chegar, que é quando a mágica desse time acontece, né? Pra mim, os jogos que o Santos disputou na Vila, no mata-mata desse brasileiro de 2002, foram os jogos mais bonitos que eu já vi como torcedor no estádio. Que a bola que o Santos jogou contra o São Paulo e depois contra o Grêmio nas quartas de final, na semifinal, foi assim, o Santos dominou os dois times, atropelou os dois times. E a que você deve isso? Assim, é porque o Santos jogou mal contra a Ponte Preta e contra o São Caetano, e aí vai pro mata-mata contra o melhor time do campeonato, que era o São Paulo. Kaká, Fábio Simplício, Júlio Batista, Luiz Fabiano, Reinaldo, Rogério Ceni, Ricardinho. Era uma seleção. Era uma seleção. Pentacampeões naquele time. O Ricardinho tinha acabado de ser pentacampeão. E o Santos simplesmente massacrou o São Paulo naquele jogo. A que você deve essa mudança? Foi a volta do Fábio Costa para o time, porque ele volta para o mata-mata. Eu ouvi dizer, alguns boatos diziam que o Diego tinha jogado machucado o final, os últimos jogos, eu não sei se é verdade, mas a que você atribui essa mudança no futebol do Santos? Eu acho que em relação ao jogo da Ponte Preta, eu acho que todo mundo ali já achava que já ia carimbar a classificação ali. Era só empatar, né? Era só empatar e a gente, eu acho que meio que o subconsciente, aquela coisa, vamos fazer um gol a qualquer momento, né? A Ponte Preta, daqui a pouco a gente ganha. Quando a gente abriu o olho já estava, acho que estava 3-0, a gente foi fazer o 3-1 depois. Robinho fez um gol de pênalti. Foi. Isso, e aí a gente não conseguiu correr atrás. Então acho que a mudança foi nesse fator. E até então, por ser um clássico também, né? Que a gente fala, pô, vamos pegar o São Paulo, embalado, 10 vitórias seguidas, melhor time do campeonato, temos que fazer resultado em casa. E o que eu sempre falo, a torcida, naquele ano de 2002, foi o 12º jogador. Eu acho que... a Vila dava medo. 60% ou 70% do torcedor ali foi que nos levou a ir para a final. Eu falo que acho que os 40%, 30% que a gente jogou, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, mas o torcedor jogou junto, até porque era uma equipe muito nova, né? Não tinha jogadores de expressão, jogadores que tinham ido para a seleção, de você falar, pô, vamos lotar a Vila. Não, a Vila estava lotada porque ela via, que ela falava, pô, os meninos estão jogando bem, tá um time bem entrosado, tá bonito de ver. Então ali eu acho que o torcedor foi fundamental também. E é que eu sempre falo, né? O pessoal de São Paulo, eles falam, pô, tem que mandar jogos no Pacaembu, jogos no Canindé, jogos no Morumbi, no interior. Isso eu sei, eu já joguei com o Santos lá, eu sei que tem torcedores, né? Só que a magia da Vila é diferente. É diferente porque o torcedor ele vai ver como, mas não dá dinheiro, não dá bilheteria, mas é o campo, né? O que eu falo assim, é o dentro de campo. O adversário que vai jogar na Vila é diferente de jogar no Pacaembu. E isso a gente tem assim, a certeza de falar isso, né? Porque às vezes o torcedor fala, não, mas lá no Pacaembu a gente coloca 40 mil, a gente vai fazer mais barulho. Não é a questão do volume,
da quantidade é a questão que quando você desce para a Vila, muitos jogadores já falaram para nós, cara, quando mudava o jogo da Vila ou para o Pacaembu ou para outro campo, eles falavam, pô, graças a Deus que tiraram da Vila. Então, para você ver a importância que é a Vila Belmiro. Né? Então, para nós, naquele ano, foi fundamental a Vila, e eu acho que os dois jogos, a gente, com o torcedor ali, cara, o torcedor jogou junto os 90 minutos, a gente conseguiu dominar o São Paulo, né? O São Paulo ainda até acabou empatando no primeiro tempo com o Kaká, logo no final do primeiro tempo, um golaço, a gente volta para o segundo tempo, vai em cima do São Paulo, consegue ganhar do São Paulo, e já no segundo jogo, né, claro que o Ricardinho também que estava jogando, ele falou, pô, não, no segundo jogo a gente reverte, a gente vai ganhar lá, para o torcedor também do São Paulo comparecer também no Morumbi, incentivar. Eles abrem o placar lá, né? Eles abrem o placar com 5 minutos de jogo, o Luiz Fabiano faz 1-0, 2-0, eles classificam, né, pela melhor campanha, e a gente consegue segurando, vai naquele, o São Paulo no abafa, São Paulo saindo com tudo, o Léo quando faz o empate, acaba dando um banho de água fria, o Diego vai lá e acaba liquidando a partida, fazendo o 2-1. Então, no final das contas, teu primeiro jogo na Vila foi até bom pro Santos, né? Foi até bom, foi até bom. Se a gente for ver, eu acho que a gente conseguiu, tanto no São Paulo como no Grêmio, a gente conseguiu um placar muito bom para a segunda volta, né, para o jogo fora de casa. E eu acho que a gente também conseguiu o grupo ter muita maturidade no mata-mata, né? Apesar de ser um grupo jovem, a gente de ter jogado no Pacaembu, né, com a maioria que era do Corinthians, a gente lembrou, a gente falava, olha, a gente vai jogar fora de casa, mas nós também já ganhamos ali, a gente sabe da dificuldade, e o grupo teve maturidade no final do campeonato, né, no mata-mata principalmente, de jogar primeiro em casa e depois ter que sair e buscar o resultado no segundo jogo. Porque eu tava pensando, vamos supor que o Santos tivesse ficado em segundo lugar e pegasse, não São Paulo, mas um Grêmio ou qualquer time e fosse jogar a segunda partida em casa, só que no primeiro jogo perdesse. Aquele time era muito jovem, né? E ia ter o nervosismo, por mais que a decisão fosse na Vila, ia jogar com nervosismo, com pressão, com peso nas costas. Tendo o primeiro jogo na Vila, mesmo sendo São Paulo, o Santos jogou leve. O Santos jogou sem, como franco atirador, não tendo nada a perder. Então, com certeza, isso foi um fator positivo. De certa maneira sim, até porque, como o Leão falou, olha, já que nos convidaram para o baile, né, já que a gente acabou entrando, até porque todo mundo, né, como a gente recebeu a notícia lá, a gente achou que estava desclassificado, né, que praticamente a gente não tinha conseguido a 8ª colocação. Então, já que a gente entrou, a gente conseguiu ir para os jogos, para o mata-mata, tendo a responsabilidade do outro time. O São Paulo veio de 10 jogos, né, de 10 vitórias seguidas. Eu lembro que depois eu encontrei o Luiz Fabiano jogando no Sevilha, ele fala para mim que o São Paulo ali dentro já era tido como campeão. O ambiente deles que se transformou era que ninguém segura a gente. Pelo que eles jogaram, né, os últimos 10 jogos ganhando, o Santos é o 8º colocado, não ganhou da Ponte Preta, perdeu para o São Caetano fora, né, perdeu para a Ponte em casa. Então, assim, se criou um clima já do já ganhou, que ele fala onde foi que eles erraram. Então, ali foi onde eles tiveram a surpresa contra nós no primeiro jogo. Então, acredito que essa colocação nossa também acaba beneficiando de uma certa maneira, até porque a gente já vai para o primeiro jogo. É claro que a gente gostaria de sair com a vitória, mas a responsabilidade toda era do São Paulo. O São Paulo que era o favorito no clássico. Né? Por mais que não, o clássico, a gente falar 50% de um lado, 50% por outro, mas não, ali você via que era um time muito jovem contra um time já experiente, um time mais rodado, né? Um time que, como eu falei, vinha de 10 jogos ganhando, né? Pô, a confiança, você vai lá em cima. Se eu me colocar do lado deles, eu também ia falar, pô, se nós estamos ali, o Santos ganhou 10 jogos seguidos, vamos pegar o São Paulo, entrou em 8º. Nós vamos atropelar os caras, pô, você é louco. Eu falei, não, esquece, não tem como, vamos. Então isso acabou, eu acho que prejudicando. O Luiz Fabiano fala realmente que o clima de já ganhou dentro do São Paulo, ele acabou afetando aquela equipe.
Olha só. Renatinho, você acha que o Santos 3, Grêmio 0 foi a grande apresentação daquele time em 2002? Porque foi inacreditável, cara. Foi 3-0, poderia ter sido 8 e eu não tô brincando. O Santos Sim. criou muita chance de gol. Foi assim, foi um massacre. Foi. Eu acho que foi uma das melhores partidas nossas ali. O Grêmio também, com jogadores experientes. Do O Tite. Anderson Polga, do Tite, o Anderson Polga foi expulso, né, no lance com o Robinho, né, recebeu o segundo amarelo. Aquilo que Rodrigo a gente sempre Fábio tava falava, fazendo gol pra Rodrigo caramba lá. Fabre, o Anderson Lima, que passou pelo Lateral do Santos. Santos, é. A gente tinha jogadores ali do Grêmio que, pô, você falava, não é possível uma equipe dessa tá tomando um chocolate, entre aspas, né? A gente falando aqui de uma equipe jovem, mas a gente sabia que tinha que fazer um placar bom também. E como eu falei, a Vila Belmiro, os torcedores ali naquele jogo foi fundamental também. E a gente conseguiu fazer uma partida muito boa, até porque então a gente sabia da dificuldade de jogar a segunda partida lá no Olímpico, né, no antigo Olímpico. E a gente sabia que o Grêmio era muito forte lá. A gente acabou até perdendo o jogo, né, foi o único É, jogo foi que a um a gente 0. perdeu no mata-mata, mas conseguimos aí ir para a final. Então era esperado assim a gente apresentar um bom jogo, já como a gente fez contra o São Paulo, né, nas quartas, a gente fazer um bom jogo contra o Grêmio para poder ter uma tranquilidade no jogo da volta. E o jogo da volta, mesmo tendo sido 3-0, rolou algum nervosismo ou foi tranquilo? Não, a gente sabia que não podia jogar só se defendendo, a gente sabia que o Grêmio ia sair para frente, né? O Grêmio ia buscar, ia tentar igualar os gols, a gente tinha que estar segurando de uma certa maneira, principalmente os 15 primeiros minutos que a gente fala, né? O ímpeto ali do time da casa, eles vão vir com tudo, né? A gente acabou segurando, esfriando um pouco, tivemos tantas oportunidades claras para fazer o gol, né? Para ter mais tranquilidade na partida. E é claro que a partir do 1-0 que eles fazem ali, né, eles se lançam, a gente vai segurando, né, até porque o 2-0 também a gente ainda consegue ir para a final. Mas não, assim, não teve uma tensão muito grande. Né? Teve um alerta quando a gente toma o gol, né, esse 1-0. A gente fala, opa, se a gente tomar um outro aí, acho que as coisas complicam. Mas assim, a gente jogou para ir para a final. Renatinho, a gente começou falando sobre o primeiro jogo, porque caiu na data que a gente está gravando essa entrevista. Eu quero finalizar agora, obviamente, falando sobre a grande final. Santos vence o primeiro jogo da final por 2-0, um gol seu, um gol do Alberto. O Alberto não vai para o segundo jogo, né? É o William que joga o segundo jogo. Qual foi o vestiário pré-jogo? O que o Leão falou para vocês? O que vocês conversavam? Olha, já houve toda uma preparação, né, já para o segundo jogo, porque foi totalmente, assim, já ia ter algumas mudanças, né? A gente sabia que o Alberto, pelo cartão, não jogaria, né? Entraria o William, a gente passou a semana inteira treinando com o William. E já na semana a gente treinou também com o Robert. Né? Eu não sei se saiu na imprensa, se vocês, torcedores, sabiam. O Robert passou a semana inteira treinando com a gente, com o time titular. Sério? Sério. O Diego acabou sentindo uma lesão na coxa, no posterior. Né? O Diego praticamente não treinou a semana inteira. Então o Robert era o substituto do Diego. Né? Isso é uma E... novidade, Renatinho. Eu não sabia dessa até agora. Então aquela Mas lesão que o Diego tem com 2 minutos, meio que já era já, esperado, assim. já era esperado, já. A gente só não sabia se ia ser no primeiro minuto, no 5, no 10, no 15, no 20. A gente não sabia o quanto tempo o Diego aguentaria no jogo. Mas já era uma coisa esperada, até porque o Robert treina a semana inteira com a gente, né? Jogava ensaiado. É claro que o Diego já vinha jogando, né? Ele entrando em campo, a gente já sabia, em termos de escanteio, que ele bateria falta, onde ele cobrava, né? Que os zagueiros gostariam que a bola viesse de um jeito. Então isso tudo já foi treinado. Então com o Robert já era um pouco diferente, porque o Robert é canhoto, né? Já é praticamente quase o mesmo estilo, mas era um pouco diferente em relação da batida da bola, né? Por o Robert ser canhoto. Mas o Robert passa a semana inteira e a gente, né, vai, é claro que a gente queria contar com o Diego, mas vem da parte médica e fala assim, olha, o Diego vai para o jogo, mas ele pode sentir a qualquer momento. Então a gente já estava esperando uma lesão, o Robert já estava ciente que ia jogar,
né? Se a gente gostaria que o Diego ficasse o maior tempo possível ali, né? Mas realmente ele entrou no sacrifício, foi até pouquinho tempo ali, ele já acabou saindo, mas já era uma coisa esperada para nós. E o William, né, entrando no lugar do Alberto, né, o William também, a gente confiava muito nele, era um jogador jovem, mas que brigava ali na frente, era definidor, então a gente teve algumas mudanças, mas nós somos confiantes e, é claro, sempre com um alerta ligado para que a gente não desse margem para o Corinthians ter uma reação maior, né? Eu acho que a volta do Fábio Costa, como você frisou lá atrás, foi fundamental, né? Claro que uma lesão do Júlio, o Júlio vinha bem também, acabou com que o Fábio voltasse a jogar a final e acabou brilhando ali nos primeiros minutos, a gente segurou o Corinthians, eu lembro que já no segundo tempo o Fábio Luciano fala, poxa, não é possível, essa bola não vai entrar hoje, porque de tantas Tem uma defesas ali que o sequência de Fábio umas 3 faz, defesas ali do Fábio, que eu falei, hoje que não é possível, cara. nós dentro de campo a gente já fala, poxa, hoje não, a bola não vai entrar, né? No jeito que está acontecendo, pô, o pessoal tendo chance clara ali de gol, o Fábio defendendo, mas vem aquela virada e, é claro, o 2001 vem na cabeça. Eu, particularmente, eu vivi o 2001, né, e acaba passando um filme na cabeça, mas realmente eu chamo ali o Alexandre, que acabou entrando depois no lugar do Robert, se não me engano. Eu venho para ele e falo, Alexandre, vamos segurar, a gente não vai viver o que a gente viveu em 2001, vai ser diferente esse ano, nós vamos segurar aqui, nós vamos ser campeões, até porque o 2-1 a gente era campeão, e quando sai o gol do Elano, então, aí eu acho que dá um alívio maior, né? O Corinthians tem um banho de água fria, abaixa um pouco o ímpeto ali do time, então ali acho que foi o gol do título. Eu acredito assim, que o Elano, quando faz o gol, o Corinthians praticamente joga a toalha, e o do Léo foi para coroar mesmo a vitória, né, que a gente teve contra eles ali, acho que 5 jogos, contando com o amistoso, a gente conseguiu vencer os 5. O Alexandre ele entra no lugar do William. O Robert ele sai para a entrada do Michel. Michel. E eu ia perguntar justamente isso, cara, porque o primeiro lance do jogo é uma bola que o Gil vai no fundo, cruza, o Guilherme cabeceia e o Fábio Costa faz uma defesaça. E muita gente fala, obviamente, da partida do Robinho, que é uma partida memorável, mas o que o Fábio Costa pegou nesse jogo foi um absurdo, assim, e em 2 lances, 2 cruzamentos bobos. Assim, um gol do David, se eu não me engano, outro gol foi do Fabrício ou do Fábio Luciano, não lembro. Não, foi do zagueiro. Foi o Anderson. O Anderson. Ele acabou fazendo o gol entre o André Luiz e o Alex. Foi um gol que eu falei, pô, não é possível que a gente tomou. E os dois são altos, o Alex e o André, pô, se você for ver. As Torres Gêmeas, pô. As Torres Gêmeas, se você bate ali, o Anderson vem, faz o 2-1 e ali bate a lembrança, né? Vem o 2001. Né, cara, mas a gente ganhou os 4 jogos dos caras esse ano, vai perder logo esse. Que era o decisivo. Tanto que a gente sai, né? Logo, como você frisou, no primeiro tempo, o Fábio Costa já faz 2 defesas ali, milagrosa. Aí vem o lance do Robinho, a gente vira o primeiro tempo com 1-0, tendo 3-0 no placar. Você fala, pô, praticamente o Corinthians, né, sentiu, e a gente começa o segundo tempo. Rolou um já ganhou no intervalo ou não? Não, o já ganhou não, porque o Leão falou, olha, nós temos 45 minutos, a gente tinha 90, já se passaram os 90, agora nós temos mais 45, temos uma vantagem, mas a gente não pode jogar pela vantagem. Do outro lado tem um time que ele ainda fala com qualidade, é um time perigoso no ataque, nós temos que ter atenção, não podemos deixar o Corinthians crescer no jogo, e aí a gente tem um alerta. Então a gente vai, toma o gol de empate do David, mas a gente vai segurando. O Leão é expulso, né, nesse tempo, né? Isso aí prejudicou a galera, não? Dá uma, assim, estabiliza um pouco, né? Porque você olha pro banco, aí tava o Pedrinho, o Santilli na época que era auxiliar dele, o Barbosa, preparador físico, gritando, né? Mas não é a mesma coisa de você estar o treinador ali, de falar e tal. Acaba não tirando o foco nosso, né? Que a gente falou, pô, vamos jogar, vamos a mesma coisa. A gente conversava em campo, a gente se falava muito em campo.
temos que fazer o nosso jogo, mas acaba assim, você tirando, você olhando para o banco, você não via que o treinador estava ali, né? Às vezes o pessoal ia passar alguma coisa, o Leão estava sempre em contato com o Pedro Santilli, estava falando por rádio, por telefone, não lembro na época, mas era um pouco diferente, assim, era um pouco estranho você olhar para o banco e não ver o treinador ali. E aí, qual que é o teu sentimento quando sai primeiro gol do Elano? E ali já, assim, dá um alívio. Dá um... Você para respirar, a torcida deles ainda dá uma quebrada. A nossa no 2-1 ela fica muito quieta, eu fiquei muito apreensivo quando a gente toma o 2-1. Aí você vê a deles explodindo, mas quando faz o 2-2, aí eu vi a nossa também já inflamou. E ali eu falei, poxa, agora não tem como eles fazerem aqui agora 2 gols aqui no final do jogo. Eu acho que, até pelo semblante dos jogadores, né? Você percebe assim, quando eles tomam um gol, o semblante do jogador, ele te demonstra, ele não é que demonstra fraqueza, mas ele fala, nossa, caramba, agora ficou mais difícil. Agora ficou mais complicado, porque eles estavam um bom gol, né? Eles falaram assim, pô, não, vamos chegar, dá tempo, uma bola parada a gente chega, se sair um escanteio a gente pode fazer o gol. Quando toma o gol do Elano, poxa, vamos ter que remar tudo de novo. Então ali você vê que você fala, dá um alívio, entre aspas, é claro, que você fala assim, poxa, agora você tem que, vamos segurar, porque se tomar um gol também não tem problema, a gente ainda é campeão. Mas você vê pelo semblante dos jogadores do Corinthians, assim, que foi meio que caramba, acabou as nossas chances aqui. A gente tinha uma chance de ouro, mas a gente acabou que não ia dar tempo. Eu acho que o Corinthians ia ter que jogar muita bola para conseguir fazer os 2 gols que necessitava para sair campeão. Renatinho, eu fui em muitos jogos na campanha de 2002, não pude ir em nenhum dos jogos da final. Eu assisti na casa da minha tia com meu primo, e eu lembro, quando saiu o terceiro gol, sai o terceiro gol e o juiz apita o final do jogo, né? Eu só me lembro de chorar e abraçar meu primo e pular, enfim. A gente foi pra Praça da Independência comemorar. Você lembra qual que foi a sua reação imediata quando o jogo acabou? Particularmente, quando sai o gol, ali a gente vai abraçar o Léo, né? Que particularmente, assim, ele fez 2 gols, né? O contra o São Paulo e o da final, né? De alegria mesmo. Ali já era para carimbar mesmo o título, a gente já sabia que estava no finalzinho, né, do jogo. Era só esperar o Simon apitar mesmo, né? Acabou, mesmo que empatado o jogo estava, a gente já sabia que ia ser campeão, então a alegria foi, poxa, enorme, se tirar uma responsabilidade e, é claro, de você de estar feliz, assim, eu particularmente, quando eu sempre falei, eu fui santista, e você ganhar o primeiro título com o clube de coração, cara, assim, é difícil de escrever, mas foi uma emoção grande, né? Ali eu lembrei da minha mãe, tinha perdido a minha mãe em 99, né? Estava com 21 anos, então praticamente estava recente, mas fiquei muito feliz, né? Chorei de alegria pelo meu pai, né? Pela minha mãe ali que estava, né? Presente com a gente ali no céu, né? Olhando por mim. E ali depois também a gente demora até um pouquinho para cair a ficha, a gente fala assim, poxa, será que foi campeão mesmo? Será que não foi? Será que foi? Será que não foi? Mas aí a gente desce para Santos, cara, quando chega na Praça da Independência, realmente a gente fala assim, poxa, foi campeão mesmo, porque Eu não é tava possível. lá, cara. A gente reuniu muita gente ali, nossa, foi uma coisa, assim, que é difícil comentar. Quem viveu mesmo foi espetacular. Cara, muitas memórias. Olha, por mim eu ficava aqui mais uns 2, 3 dias, mas eu tô tão feliz de ter relembrado isso, Renatinho, que eu quero finalizar nesse grau de felicidade. Só foi a nossa entrevista com o nosso ídolo santista, Renatinho, ele que é um dos heróis desse título de 2002. Renatinho, você não sabe como feliz eu fiquei de ter conversado contigo. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu gostei de relembrar esse ano, esse título maravilhoso aí. O tempo é seu, para você dar o recado que você quiser e se despedir da nossa audiência. Não, eu que agradeço, né? E é sempre bom relembrar, né? Quando chega dezembro aí, não é só Natal, né? Que eu lembro praticamente
dessa reta final aí, né, dos nossos jogos aí em 2002, né, foi um ano maravilhoso para o grupo inteiro, né, aquilo que eu falo assim, não foi os 11 que entraram em campo que ganharam, foi o grupo, ali a gente formou uma família, realmente era uma família, foi um grupo maravilhoso, a gente no dia a dia treinava, tinha muita alegria, isso a gente levava para o campo, né, então acho que isso faz parte do futebol, se você tá feliz principalmente, você vai conseguir desenvolver as coisas melhores, e eu acho que aquele grupo mostrou que o tão bom que são as outras equipes, né, que investem, você tem chance também, né? Porque foi um grupo assim, era desconhecido, como eu falei, o pessoal falava, vai brigar para não cair, vai brigar para não cair. Todo mundo, eu falo com todo mundo, desde quando eu voltei depois de 10 anos em 2014, todo mundo falava, poxa vida, caramba, naquela época a gente achava que vocês iam cair, que ninguém acreditava, ninguém da imprensa acreditava em Santos. Então isso serve para hoje. Pro hoje. O Santos é um clube grande, o Santos é um clube internacionalmente conhecido, né, pelo nosso Pelé, pelo maior atleta do século que teve, que vestiu essa camisa. Eu falo que o peso que a camisa do Santos tem, às vezes o jogador que está vestindo ela, ele não sabe o peso que é essa camisa, o que representa essa camisa. Então, para mim, assim, foi um orgulho enorme ter vestido a camisa, entrado para a história do clube, ter deixado meu nome na história do clube, ter encerrado a minha carreira no clube do coração. Eu também sou muito grato ao Santos por isso, né, de ter ido para a Europa, de ter o sucesso que eu tive no Sevilha. Foi graças ao Santos, graças ao Guarani também, eu sempre friso que a minha base foi no Guarani. Eu sou um menino da Vila adotado, né, eu falo que eu sou adotado porque eu cheguei com 21 anos lá, cheguei menino ainda também, né, no Santos. Então, eu quero deixar assim a minha mensagem que os jogadores do Santos que vestem essa camisa sabem da responsabilidade que é e acreditem, porque por mais que o outro lado tenha investimento, tenha jogadores de qualidade, o grupo é que pode ser campeão. O Santos mostrou isso em 2020, né? Teve um grupo ali que ninguém acreditava na Libertadores, Exatamente. por muito pouco não conseguiu o título, não tinha uma estrela, era um grupo. Então, em 2023, acredito que o Santos vai ter uma reformulação, vai vir jogadores e que esses jogadores eles formam uma família. Que é o que a gente fala, a gente não precisa ser amigo fora de campo, mas dentro de campo que seja uma família, que todo mundo se junte ali, que jogue o melhor possível, né? O individual jogue para o coletivo, porque você jogando o seu melhor individual para o coletivo, as suas qualidades vão aparecer. É aquilo que a gente fala, a gente teve evidência, o Robinho e o Diego, pela idade. Mas tanto eu, Paulo Almeida, Léo, Fábio Costa, o Alex, o André Luiz, o Alberto, o Maurinho, o Robert, o pessoal tem o seu peso ali dentro do título, tem a sua responsabilidade, tem as qualidades. É claro que os dois eram um pouco mais diferentes pela idade, né? Você não esperava um menino de 18 anos fazer o que fez, ou de 17 anos ter o desempenho que teve, né? Isso junto com o grupo. Então, as qualidades dele junto com o grupo acabou aparecendo. Né? Teve um destaque maior, como eu falei, pela idade. Né? Eu estava com 23 anos, o Paulo Almeida com 22 ou 21, se eu não me engano, era o capitão, né? O capitão mais novo, acho que levantar um título. Então eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês, né, nessa data especial, e espero que o Santos, em 2023, possa dar muitas alegrias aí, e fico sempre na torcida. Hoje eu estou de fora, né, não consigo mais fazer os meus gols aí dentro de campo, mas o pensamento positivo e a torcida vai estar sempre com o Santos. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o nosso ídolo Renatinho. Olha, essa entrevista foi especificamente para falar sobre o título de 2002, que merece uma entrevista exclusiva, mas o Renatinho ele jogou um pouquinho de bola e ele tem um pouquinho de história com a camisa do Santos. Então eu vou fazer um convite, fica o convite para no futuro, numa outra oportunidade, você voltar aqui, a gente falar sobre a Libertadores de 2003, sobre a sua saída para o Sevilha, e você tem um pouquinho de história no Sevilha, né? Ganhou Europa Liga, virou ídolo lá, voltou para o Brasil. Então fica o convite para você voltar aqui numa outra oportunidade para a gente conversar sobre toda a sua história que merece ser registrada e conhecida do nosso público. Beleza, Renatinho? Tá joia, eu agradeço. A gente volta a se falar assim, né? Tem um pouco de história lá fora. Graças a Deus consegui, né? Seleção Também brasileira. seleção brasileira, né? Isso foi graças ao Santos também, graças a esse título que a gente teve e a continuidade também, como você frisou aí, né? Da Libertadores do ano seguinte, em 2003.
né? Mas a gente, se Deus quiser, vai ter uma outra oportunidade aí de estar falando sobre isso, deixar meu relato também aqui ao Rei Pelé, né? Que ele possa se recuperar, que é o nosso maior jogador aí de todos os tempos e é claro, vestindo a camisa do Santos, não posso deixar de citá-lo aqui, estou na torcida para que ele fique 100% aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, obrigado mais uma vez a vocês aí pelo carinho, pela oportunidade de estar me dando aqui, de poder falar um pouquinho da minha história e no futuro a gente vai voltar a conversar com certeza. É isso aí, Renatinho. Vida longa ao rei, como você disse. Vida longa ao Santos. Se inscrevam no canal aí, ativem as notificações, deixem um like. Nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Esse foi o nosso ídolo Renatinho e aguardem as próximas entrevistas que vem coisa muito legal por aí, beleza? Pra cima deles, pessoal.